Senhoras e senhores, é com grande honra que convidamos ao palco para proferir a palestra Valorização do Servidor, nosso presidente desembargador Ivan Ricardo Garizio Sartori. Vamos ver aqui. Bom dia a todos. Quero agradecer muito essa manifestação de carinho, nessa hora que a gente vê que o trabalho vale a pena, porque realmente o trabalho é árduo na presidência, mas essa manifestação de carinho faz tudo valer a pena. Eu agradeço muito, nem sei se mereço tanto, para falar bem a verdade, a gente procura cumprir o nosso dever, procura fazer o máximo nesse curto espaço de tempo que permanecemos na presidência, porque a administração tem seu tempo. E a questão do pessoal, isso para nós tem sido uma grande bandeira da administração, né? O importante, eu acho que não adianta nós termos prédios funcionais, não adianta nós termos digitalização se nós não temos um pessoal qualificado, se nós não temos um pessoal prestigiado, se nós não temos a nossa força de trabalho. Tudo depende da força de trabalho. Então, quem não valoriza o seu pessoal, evidentemente, está decretando a morte da sua empresa, está decretando a morte do poder que dirige, da instituição autônoma que dirige, porque sem a força de trabalho, nada existe. Sem o pessoal é a alma. Corpo pode ser a estrutura do prédio, a digitalização, mas a alma realmente, a alma vem dos recursos humanos. Então, sem os recursos humanos, não tem como tocar nada, nada existe. Então, daí a importância de valorizar, não só pela dignidade da pessoa, que isso é de alta relevância, até princípio constitucional, mas também porque sem valorização, sem o prestígio dos servidores, você não tem a produtividade, você não tem o funcionamento, o andamento dos trabalhos e a prestação do serviço final, que aqui no nosso caso é jurisdicional, tanta gente no serviço meio, que dá força, e muita força, para que o serviço final tenha resultados. E os servidores? Isso é importante para trazer ânimo para os servidores. Nós temos que valorizar os nossos servidores, então eles têm que saber exatamente o que está acontecendo. Para você dizer um não, você tem que dizer porquê, e muitas vezes esse porquê demanda uma explicação muito longa. E se você faz uma exposição periódica para todos, não é? Então você fica mais fácil você explicar por que você não está podendo fazer aquilo. Então, a primeira coisa, e o primeiro aliado na gestão de pessoal e qualquer tipo de gestão é a transparência. É a melhor coisa que existe, é a transparência. Lógico que existem informações mais sigilosas, existem informações que devem ser resguardadas, mas no ambiente de trabalho não pode haver hipocrisia, não pode haver fofoca, não pode haver disse-me-disse. O ambiente de trabalho tem que ser transparente, a conversa é franca, é esclarecer os problemas, é colocar os problemas no momento exato e tentar resolvê-los. Eu tive lendo um texto aqui, 70% dos dirigentes de hoje, de empresas privadas, órgãos públicos, não têm aptidão para liderança. Não tem. E isso é muito difícil, é duro, a gente vê isso também no tribunal, muita gente não tem aptidão, está na liderança e não tem. Outras têm, evidentemente, a gente vê aqui, graças a Deus, nós temos grandes dirigentes aqui dentro. Mas nós nos defrontamos com problemas diários, porque o cidadão que dirige aquela unidade, ele não sabe resolver um problema simples, às vezes. Por quê? Porque ele não usa os princípios necessários para resolver esses problemas. Então, o primeiro deles é a transparência. Não pode haver conversa rasteira, conversa por trás, não pode haver hipocrisia, isso não pode haver. É franco. Um diretor, um dirigente, ele não pode se aliar a um ou outro, ele tem que estar para todos, ele tem que conversar com todos. Muitas vezes, eu também não simpatizo com determinadas pessoas e com outras eu simpatizo mais. Mas, às vezes, em nome de outro princípio que eu vou te falar agora, também que deve ser... eu muitas vezes mantenho aquele com o qual não simpatizo e passo a descartar é modo de falar, mas exonero aquele com o qual simpatizo, porque às vezes o serviço exige que aquele com o qual não simpatizo permaneça ali, porque ele está sendo mais eficiente, porque ele está
mais empenhado na administração, enquanto aquele com o qual simpatizo muitas vezes pode não estar empenhado. Então, a administração pública, o segundo ponto é a impessoalidade, que está na Constituição, né? A impessoalidade é de suma importância, porque na medida em que você protege um dos seus subordinados, você desprestigia os demais. E você perde o poder de liderança, completamente. Então, transparência e impessoalidade, esses dois aspectos que se aplicam a toda administração, também se aplicam essencialmente à gestão de pessoal. Essa é a importância, porque se você não prima pela impessoalidade, não prima pela transparência, você não serve para ser um diretor, para ser um gestor. O gestor não pode pensar com o coração, ele tem que pensar com a razão. Lógico que, evidentemente, ele pensa com o coração na medida em que ele trata o seu servidor com carinho, com o respeito que ele merece, que ele se sensibiliza pelos problemas do seu servidor, do seu subordinado. Mas, na questão funcional, é a razão que deve ter lugar. Então, em primeiro lugar, é a razão. Se você começa a privilegiar determinadas pessoas porque você gosta mais ou menos, deixar de privilegiar outras, você já perdeu a liderança e a sua unidade já está fadada à falência completa. Não é? Então, essas são as duas primeiras. Terceiro princípio, são os dois primeiros princípios, terceiro princípio, dar o exemplo. Não adianta você exigir do seu subordinado que cumpra determinado expediente, faça determinadas tarefas, se você não cumpre a sua parte. Você é obrigado, em primeiro lugar, a cumprir aquilo que lhe cabe, dar o exemplo. Se você exige um horário para o seu subordinado, você tem que cumprir aquele horário ou mais também. É o que eu procuro fazer aqui. Muitas vezes os colegas chegam para presidente, hoje é recesso, o senhor não pode vir, não precisa vir, não tem nada. Não, eu faço questão de vir para mostrar, dar o exemplo, que eu tenho que trabalhar e tenho que cumprir o horário. Isso é muito importante. Então, aí nós já temos 3 princípios: transparência, impessoalidade e dar o exemplo. O quarto princípio, vou fazer assim, porque assim fica meio estranho, né? O quarto princípio é o bom senso. Você tem que usar o bom senso. Todos nós temos ali a nossa intuição, no nosso íntimo, aquilo que devemos fazer exatamente. Então, o bom senso, realmente, ele opera maravilhas, né? Então, às vezes, a situação exige um tratamento delicado, exige uma habilidade específica, aquele problema daquele servidor, não é? E você precisa saber como agir com aquele servidor para poder resolver aquele problema. Então, nós temos aí esses 4 princípios. O outro princípio, que é um princípio básico, né, da dignidade humana, é o respeito. Você tem que ter respeito para ser respeitado. Se você desrespeita o cidadão, seu servidor, você não será respeitado, porque você não é um líder. Aquele que grita, aquele que maltrata, destrata o seu subordinado, não é um líder. Aliás, nem está em condições de se portar diante do serviço público. Porque a pessoa que não tem paciência para o seu trabalho, que não tem amor com o seu trabalho, que não tem respeito em relação aos seus servidores, é uma pessoa que realmente não está alinhada àquele trabalho que está desenvolvendo. Não é? Quem sabe, talvez, trabalhar numa máquina isolada, ali, imprimindo determinadas coisas, que é muito importante, extremamente importante, como qualquer outra função, mas que não demanda uma conversa e uma interação com as pessoas. Então, um trabalho que não tem interação, então isolado, numa cabine de som, talvez, não é? Mas quem tem que interar com pessoas, e principalmente, se for um gestor, tem que seguir essas diretrizes. Assédio moral é grave, é sério, é infração penal.
E nós estamos aqui, e façam administrativas, e nós estamos combatendo com afinco o assédio moral. E nós vemos todos os dias aqui assédio moral de diretores em relação aos seus subordinados, juízes, muitos juízes praticam assédio moral, é grave, é sério, desembargadores, né? É triste, é triste. Nós temos que ter respeito, a gente precisa unir forças, a gente tem que mostrar para o nosso subordinado que nós estamos numa mesma equipe. Né? Então, sistema de equipe, princípio da equipe. Né? Então, é um outro princípio que surge. Todos nós estamos no mesmo barco, nós somos solidários. O defeito que um comete vai ter reflexos no trabalho do outro e no trabalho de toda a equipe. Então, é o efeito equipe. Esse é um outro norte que nós devemos seguir. Né? Então, estamos lá. O primeiro deles, transparência, impessoalidade, bom senso, respeito e o efeito equipe. Não é? O efeito equipe é de suma importância, porque sem ele você não tem a solidariedade necessária para atingir o fim ao qual nós pretendemos chegar. Então, se você não respeita os seus servidores, se você não segue nenhum desses nortes, esqueça. Peça para sair da direção e da gerência. E eu tenho tirado muita gente da gerência, direção e até da secretaria, secretária, inclusive, por esse problema. Não é? A pessoa não tem aptidão para gerenciar, não tem aptidão para gerir. E ela tem que saber quando ela não tem essa aptidão. Agora, se ela tem força de vontade, se ela realmente quer progredir na vida, se ela realmente quer persistir no seu cargo, então mude. Nós podemos mudar todo dia, eu mudo também, eu sou falho, e muito falho, tenho muitos problemas, já cometi muitos erros, mas a gente vai aprendendo, vai mudando, a gente é humano. É importante você reconhecer seus erros, é outra coisa também que demonstra humildade e traz o respeito da sua equipe. Olha, eu errei, você estava certo e eu estava errado. Muitas vezes eu falo aqui para os meus assessores, vocês estavam certos, eu não. Né? Se bem que eu estou sempre mais certo do que eles. Né? Então, é isso. É a questão do grupo. Nós somos um só. E é isso que eu quero fazer com o Judiciário. E é isso que está acontecendo agora. Todos nós estamos juntos. Todo o Poder Judiciário está unido para um fim. Tornar esse poder um poder realmente digno de ser admirado por todos os que dele se servem, todos jurisdicionados. Essa é a nossa ideia, é a ideia de união. Hoje, lá no Tribunal de Justiça dos Desembargadores, nós estamos muito unidos, o órgão especial muito unido, Conselho Superior da Magistratura também. Eu procuro ouvir todos, procuro conversar com todos. Os servidores, a mesma coisa, todos unidos com a direção, com os magistrados. Procuro ouvir sugestões, nós temos que respeitar a ideia dos outros. Muitas vezes, temos que ter humildade, inclusive, para ouvir quem está desenvolvendo aquela função. Eu não sei, por exemplo, como é trabalhar na função, por exemplo, da Maica. Eu tenho uma ideia, mas eu não sei como é. Então, se eu for mexer ali, eu tenho que perguntar para ela. Eu tenho que saber o que ela está fazendo, o que eu tenho que mudar ali. Porque senão vai ser um desastre, e eu não conheço. E assim com as outras secretarias, assim com as unidades cartorárias, assim com as unidades de saúde. Então, a primeira coisa é ouvir também o seu funcionário. Também é outro norte que nós devemos seguir. Ouvir, saber ouvir, porque muitas vezes as ideias vêm de quem você menos espera. E olha, que eu já tive grandes ideias de quem eu menos esperava. Então, a gente tem que ouvir, tem que saber ouvir, admitir os erros, não tem que ter vergonha de nada, nós somos humanos, nós erramos, nós vamos para o caminho errado muitas vezes. Quantas vezes a gente não pega uma estrada errada, não vai parar num beco sem saída, literalmente, dirigindo? Por que isso não acontece na vida? Nossa, quantos erros que a gente comete, todos nós somos humanos. Então é importante isso, é importante pensar nisso. O dirigente ele tem que ser humilde, isso é muito importante, é outro princípio que nós temos que colocar aí, o da humildade. Né? Humildade, isso é importante. Não aquela humildade, aquela falsa humildade, né?
que você faz sorrateiramente para chegar a uma finalidade, mas uma humildade sincera, uma humildade verdadeira, né? Que você mostra realmente que você está sabendo que você tem seus defeitos, tem seus problemas, e que você quer melhorar, quer se aprimorar, como todo ser humano, né? Nós todos estamos aqui nesse mundo para nos aprimorarmos. Eu não sou mais do que ninguém, eu não sei mais do que ninguém, eu estou aqui nessa função, cada um tem a sua função, cada um tem a sua importância, cada um movimenta a máquina da sua forma, né? Eu estou aqui como presidente temporariamente, eu não posso me achar mais do que ninguém. É lógico que eu tenho que ter a liturgia do cargo, eu tenho que ter uma certa postura, eu tenho que ter uma certa distância, muitas vezes, porque representando o poder, eu preciso ser forte, eu preciso mostrar força aí fora e para todos, não é? Então, a gente tem todo um ritual, que nem o Papa agora, que assumiu, não vou dormir nos aposentos do papai, não vou andar de papamóvel, não vou querer mais o anel, não pode. O Papa, ele representa toda a igreja, ele tem que ter a liturgia do cargo, ele tem que ser respeitado, ele tem que ser visto como uma pessoa lá em cima, apesar de ser um ser humano como outro qualquer, ter todos os defeitos que nós temos, todos os problemas que nós temos, e não ser mais do que ninguém na realidade, não é? Nós não somos mais do que ninguém, simplesmente é uma função que você está ocupando ali, que você foi chamado a ocupar, e que você tem que respeitar, e tem que se colocar de acordo com aquela função que você assumiu. Então, você tem que ter respeito por aqueles que te colocaram lá. Com isso, você tem sim que usar as liturgias do cargo, você tem sim que se postar e se portar de acordo com o cargo que você ocupa, e tem que ser forte para representar bem todos aqueles que te colocaram lá para te representar, né? Mas isso não significa que seja mais do que o outro. Em termos de ser humano, né? Qualquer pessoa, todos são iguais, todos são realmente iguais, o artigo 5º da Constituição, caput, né? Perante a lei. E perante Deus, perante todos, né? Eu sou muito religioso, está certo que eu já passei pelo espiritismo, já passei pelo catolicismo, já passei por várias religiões, sou mais de formação católica, então sou meio católico e meio espírita. Mas rezo todo dia, então eu acredito muito em Deus, isso me facilita bastante. Eu acho que você ter fé também é uma coisa que facilita muito o seu trabalho, você acreditar no Ser Supremo, seja como for, né? Qualquer religião, qualquer linha, né? Mas o CETRA tem feito esse trabalho, inclusive peço aos escrivães, mais uma vez, que por favor, utilizem, façam que seja utilizada as apostilas de uniformização, porque isso vai tornar o tribunal um corpo só, que é a ideia. Nós temos as unidades, que tem aquele princípio da equipe, e nós temos o princípio maior da equipe toda, que é o Tribunal de Justiça todo, não é? Então, é importante que entendam isso. É importante que facilitem o trabalho dos outros, dos demais. Quando eu reuni meus secretários pela primeira vez, nós criamos uma pasta compartilhada, começamos a fazer reuniões mensais, estamos sempre em contato com os nossos secretários, nossos juízes assessores. Essa pasta ela tem informações que você pode acessar diuturnamente, diretamente. Então, essa pasta ela realmente facilita bastante. E, com isso, eu até disse para os secretários, muitas vezes havia até um problema de comunicação. Isso também é muito relevante. A comunicação entre os integrantes da equipe, né? Então, 10 minutos, tá bom. Então, a comunicação entre os integrantes da equipe é de alta relevância. Por isso que nós estamos priorizando os e-mails, né? Os e-mails, nós temos 23 mil servidores que não têm e-mail. E agora nós todos vamos ter. Quem é avesso à modernidade também não pode ser líder, não pode ser gerente. Tem que ser pró-modernidade, tem que ser proativo, tem que ir atrás do que é moderno. Às vezes é difícil, é uma questão cultural. Essa questão da digitalização, nós estamos enfrentando uma briga enorme, enfrentamos uma briga enorme com a Ordem dos Advogados. Muitos servidores, eu vejo lá no Facebook, falam mal do sistema, que estão começando a trabalhar com ele, enquanto os antigos vêm e dizem que aquele sistema é excelente, né? Eu só vou vendo no Facebook, com esse Fale com o Presidente, e com o Facebook que eu tenho lá, que eu posso me comunicar diretamente com os servidores, eu sei o que acontece no estado inteiro. Sei, muitas vezes, aliás, eu sei o nome de grande parte dos funcionários do tribunal,
daqueles que sempre mandam e-mail, daqueles que eu sempre encontro, que eu interajo. Então, é sempre assim, quando começa a implantar, vem aquela corrente contra. Mas o pessoal que já está trabalhando há 6 meses elogia. Então, o gestor, eles têm que estar a favor da modernidade, ele tem que procurar caminhos para melhorar a gestão. Ele não pode ser infenso à modernidade, porque senão ele fica bitolado, retrógrado, e os outros vão passar à sua frente. Ele não pode ser um gestor de ponta, com certeza. É preciso ser hábil, não tão inteligente. A inteligência todos nós temos, mas nós temos que ter também inteligência emocional e nós temos que ter bom senso, habilidade e boa vontade. Boa vontade. Porque sem boa vontade não se faz nada. Então, essa é a ideia da boa vontade, a ideia de querer fazer, querer acontecer. Bom, mas aqui nós temos que encerrar, né? Tem alguns princípios que eu estava vendo aqui num site importante, né? Bom, o presidente pode encerrar uns 5 minutos mais tarde. Né? Tem uns princípios que eu estava vendo aqui, interessante, num site que eu achei. Então, eu vou ler alguns princípios, só para colocar. Procure mais elogiar do que criticar as pessoas, princípios de gestão de pessoal. De uma forma geral, nos dirigimos mais às pessoas quando é para repreender, e não para elogiar. Então, nós temos que ficar atentos para haver um momento de elogiar aquele servidor. Oh, poxa, mas essa ideia foi sua, você que fez isso. Porque quando uma pessoa da sua equipe tem uma ideia, quando uma pessoa da sua equipe eleva a sua equipe toda, você é que ganha, e todos ganham. Então, a gente tem que dar crédito para a pessoa que teve aquela ideia e tem que saber elogiar. Foi ele que teve essa ideia. Foram Galhardo e Regis que tiveram a ideia de dividir o Estado em regiões. Excelente ideia, temos que elogiar. Quando houver vagas, sempre aproveite o pessoal interno. É o que a gente procurou fazer, inclusive, com o assistente judiciário. Vamos procurar aproveitar sempre o pessoal interno, vamos valorizar quem está dentro, a não ser que aquela pessoa não tenha condições. Quem não tem condições tem que sair, ponto final. A gente conversa, explica, fala que a situação dele não está boa, que vai ter que sair se não melhorar, e se não melhorar, tem que sair. É o princípio da impessoalidade. Por mais que você goste daquela pessoa, por mais aquela pessoa seja querida, por mais que te doa, tem que sair. Eu tinha um exemplo, vários exemplos desses. Quando pedir para fazer algo aos seus colaboradores que seja diferente da rotina, né, procure explicar os motivos e o quanto isso é importante para a instituição. Né? E evitar sempre o tom agressivo. Eu, muitas vezes, ouço um determinado voto e vejo, nossa, isso aí está completamente fora. Mas eu não posso falar para ele, que coisa que você está falando aí, isso está completamente fora. Isso não tem nada a ver. Bom, perdi a discussão. Eu penso, olho e falo, realmente. Aí você deixa o outro falar. Não precisa você, muitas vezes, contradizer. Deixa que o outro contradiga. E aí vai rolando aquela contradição e, no final, você leva mais ou menos como você quer. Tem que ser assim. Olha, gente, eu acho que fulano está certo. Então, você se desgasta. Vou encerrar aqui, então, essa palestra. Agradecer muito aos senhores, todos, pelo trabalho que vem fazendo. Me desculpar pelas dificuldades, nós estamos nos esforçando muito para mudar isso. Não é? Estamos crescendo, vamos conseguir, nós somos a mesma equipe, as dificuldades que os senhores têm, eu também tenho muitas delas. Quando há problema na internet, no sistema, podem ter certeza que o mais aflito sou eu, não é aquele que está lidando com o sistema. Eu fico impacientíssimo, não é? Fico sofrendo muito com cada problema que acontece no tribunal. Então, eu quero agradecer muito aos senhores por tudo, agradecer pelo carinho que os senhores se dedicaram a manifestar em relação à minha pessoa. Isso, para mim, é de suma importância, isso dá força para o meu trabalho, muita força. E quero dizer que todos, cada um é muito importante para o Poder Judiciário. Obrigado a todos, um bom trabalho e um bom dia.
Nós convidamos a secretária Maica para entregar uma lembrança ao nosso presidente como reconhecimento da Secretaria da Área da Saúde.